vezes, dia e noite, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Adão e Eva, eles perderam este lugar de intimidade, eles perderam o primeiro amor. E não é diferente com a gente também perde o jardim, a gente também perde isso. E sabe o que faz a gente perder o jardim? O orgulho nos tira do jardim. A nossa prepotência nos tira do jardim, a nossa vaidade nos tira do jardim. Sabe, então aí onde você está, antes de entrar de fato na palavra, eu queria que você fechasse seus olhos, amém? Fechasse seus olhos e trouxesse isso para dentro de você hoje. O que tem me tirado do jardim? O que me tira do primeiro amor? O que me tira da presença do Senhor? Sabe, traga isso para dentro de você. Se é o orgulho, deixa Ele quebrar, amém? Se é o orgulho que te impede até de ouvir a voz dEle aqui hoje, deixa Ele quebrar isso dentro de você. Sabe, se é um medo, se é uma insegurança, comece a entender que o perfeito amor, Ele lança fora todo medo. Sabe, se é algum trauma, se é alguma coisa dentro da sua casa, na sua família, comece a entender que Ele intercede por você, que Ele tem as suas mãos estendidas sobre a sua vida, então nada mais te impede. Comece a trazer isso. Deus, o que me tira do jardim? Deus, me mostra se é alguma coisa que eu nem sei, que eu faço e eu nem sei te falar. Me mostra o que me tira do jardim, o que tem me tirado da sua presença, Pai. Traga isso hoje, amém? Enquanto o Mateus ministra o louvor, você vai trazendo isso para dentro de você e deixando Ele te quebrantar para você voltar para o jardim. Senhor, nós sabemos que nós somos tão falhos, nós sabemos que nós somos tão pecadores. E às vezes tem algo em nós que nós nem sabemos, Pai, que nos afasta do Senhor. Por isso hoje nós te pedimos, nos mostra, Jesus. Se revela a nós, se revela a sua verdade. Nos mostra o que nos tira do jardim, nos ajuda a melhorar, Jesus. Nos ensina a melhorar. Jesus, eu só quero te adorar, eu só quero estar aqui na sua presença. Eu só quero estar no jardim, eu só quero ter intimidade com o Senhor outra vez. Sabe, talvez um dia você perdeu isso, mas hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você voltar a sentir. Hoje é dia de você voltar a sentir o amor dele no seu coração, amém? Sinta isso, sinta ele aqui. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Sinta ele aqui, amém? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus. Eu nunca saberei o preço que o Senhor pagou por me amar, Jesus. Eu nunca saberei viver longe da sua presença. Eu posso até tentar todos os dias, mas eu nunca saberei. Eu nunca saberei viver longe do seu amor. Eu posso até tentar me esconder. Eu posso até tentar me esconder do Senhor, mas eu nunca saberei, Jesus. Eu nunca saberei. Lá na cruz, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, gente? Até aqui a gente entendeu o que é o primeiro amor, amém? Que ele deve ser sempre o único na nossa vida, que o nosso amor por Jesus, ele deve ser sempre o único no sentido de não dividir o nosso amor por ele com outros deuses, não dividir o amor que é dele com outras pessoas, com outras coisas, amém? Esse amor é dele, é todo dele. Também entendemos que nós não podemos mais viver longe do jardim. Que sim, o nosso orgulho nos tira do jardim, as nossas falhas nos tira do jardim. Mas o Senhor nos quer lá dentro, o Senhor nos quer junto com Ele, adorando Ele, amém? E abre lá comigo em João capítulo 21, no verso 1. Aleluia. Amém? Na minha versão está assim. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite eles não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, e os seus discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? E eles responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram a rede, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a sua capa de pesca, porque ele já estava despido, e lançou-se ao mar. Sabe, nós entendemos que nós também podemos sair do jardim, que as nossas falhas nos tiram do jardim. Só que também teve alguém na Bíblia que saiu do jardim sem ser Adão e Eva e que precisou voltar ao primeiro amor. E esse alguém era Pedro, amém? Quem conhece Pedro? Aleluia. Sabe Pedro? Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados. E Pedro, cara, Pedro tinha a palavra na ponta da língua. Esses dias eu vi um pastor pregar. Eu não lembro o nome dele, mas ele é um pastor muito legal. E ele falou assim: cara, ainda bem que Pedro errou. Ainda bem que a gente erra, porque Pedro ele tentava fazer as coisas do jeito dele. E quando Jesus foi ser preso, ele cortou a orelha do soldado. Ele ainda cortou a orelha do soldado, gente. Aí esse pastor pega e fala: ainda bem que a gente é falha, ainda bem que a gente erra, porque imagina se Pedro tivesse acertado na cabeça. E Pedro, ele era desse jeitão, ele tentava fazer as coisas do jeito dele. Já era de fato que Jesus seria preso, que Jesus seria entregue por amor a nós. Isso precisava acontecer. Só que ele: não, é meu mestre, eu vou fazer do meu jeito. Então Jesus era essa pessoa, Pedro era essa pessoa. Pedro também foi aquele que negou Jesus quando ele disse: eu não te negarei. E mesmo assim ele negou 3 vezes. Só que ele caminhou com Jesus em todo o seu ministério, desde que ele foi chamado. E Jesus, ele pagou o preço no nosso lugar, ele morreu naquela cruz. Ele morreu na cruz do Calvário, ele se entregou por amor a mim, ele se entregou por você, amém? Só que, cara, Jesus ressuscitou. E aqueles discípulos que caminharam com ele, muitos deles se dispersaram, tipo, será que ele vai ressuscitar mesmo? E Pedro foi uma dessas pessoas. Sabe, Jesus já tinha operado milagres na vida de Pedro. Jesus já tinha feito maravilhas na vida de Pedro. Já tinha operado a primeira pesca maravilhosa. E essa passagem a gente pode ver como a segunda. Por que pesca maravilhosa? Porque quando Jesus morreu e ele ressuscitou, muitos dos discípulos, cara, os discípulos caminharam com Jesus, conheciam Jesus. Eles viram e tipo, será que é ele mesmo? Eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado.
E Pedro foi assim. Só que quando Jesus ele morreu no nosso lugar, Pedro ele voltou às velhas obras. Pedro ele saiu do jardim, amém? Ele voltou a fazer aquilo que o Senhor já tinha tirado ele. Ele voltou a praticar as velhas obras, aquilo que o Senhor já tinha libertado ele. Porque o Senhor já tinha falado, você não vai ser mais pescador de peixes, mas você vai ser pescador de homens. Você vai ser pescador de almas. Só que ele não gerou a fé dele nisso. Ele simplesmente saiu e voltou a fazer aquilo que ele já fazia, porque ele não creu que de fato Jesus ia ressuscitar. Sabe isso? A falta de fé tirou Pedro do jardim. E mais embaixo, a gente vê um diálogo de Jesus, lá no verso 14, amém? Depois que Pedro viu que ele voltou às velhas práticas, ele estava nu, ele viu Jesus, ele ficou com vergonha. E no verso 14 está assim: foi essa a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a eles? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. O verso 15 fala assim: ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse, verso 17, pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro entristeceu-se porque ele tinha dito pela terceira vez: tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que fez Adão e Eva sair do jardim? Foi a desobediência à voz do Senhor. E a desobediência faz a gente ser desleal ao Senhor, faz sim a gente perder o jardim. O que fez Pedro sair do jardim foi a falta de fé também, foi a falta de confiança no Senhor. Só que sabe, a gente precisa entender que o jardim sempre esteve aqui, Jesus sempre esteve aqui. Jesus está aqui, só que é a gente que sai. São as nossas atitudes que fazem a gente sair, a gente escolhe sair. Só que Pedro, quando o Senhor olhou para ele: Pedro, tu me amas? Ele reconheceu que ele precisava voltar. Ele reconheceu que ele precisava voltar de um lugar onde ele nunca deveria ter saído. E ali eu acredito que ele trouxe consigo: cara, Jesus ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Se ele já tinha pedido para mim confiar, se ele já tinha pedido para eu permanecer com o meu coração voltado para ele. E sabe, Jesus ressuscitou e ele continuou falando com seus discípulos. Mais para frente, em Atos, quando Jesus vai voltar para o Pai, vai voltar para o céu, ele pede uma coisa. Ele pede para os seus discípulos: ficai em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Sabe, traga isso para dentro de você hoje. Fique no jardim. Cara, por que você tem insistido em sair do jardim se ele fala com você todos os dias? Por que você tem insistido em sair do jardim se a voz dele te chama para perto todos os dias? Por que você tem insistido ainda em sair do jardim se ele te chama para ficar debaixo das asas dele, se ele te chama para morar com ele? Por que você tem insistido em trocar a presença do Senhor por coisas tão vãs, por coisas tão passageiras? Amém? Sabe, Pedro, ele reconheceu que ele precisou voltar. Só que no Evangelho a gente vai carregar algumas marcas, a gente vai carregar algumas cicatrizes. Pedro, ele saiu, ele voltou às velhas práticas, ele voltou a fazer aquilo que não era para ele fazer, que Jesus já tinha falado. E é semelhante a esse coração hoje, amém? Esse coração nos representa eu e você no jardim. Só que um dia eu troquei a presença do Senhor porque eu não soube reconhecer que era o meu Deus. Um dia eu troquei a presença do Senhor porque eu não dei bom testemunho dele na minha casa. Um dia eu troquei a presença do Senhor porque eu comecei a fazer as coisas do meu jeito, da minha vontade, e isso me tirou do jardim. E todas as vezes que a gente vai fazendo isso, vai gerando marcas dentro de nós. Um dia eu troquei a presença do Senhor porque eu não soube renunciar aos desejos da minha carne.
Um dia eu troquei a presença do Senhor porque eu achei que o meu amigo valia mais que Ele. Um dia eu troquei a presença do Senhor porque eu achei que em tantas coisas eu poderia encontrar do mesmo jeito, da mesma forma, algo que preenchesse meu coração. Um dia eu saí do jardim porque eu achei que eu caminhando pelos meus passos, do meu jeito, estava certo. Sabe, isso gera marca dentro de nós. Só que quando o Senhor nos traz de volta, o coração continua inteiro quando a gente amassa, amém? E essas marcas vão simplesmente ser formas de testemunho, vão nos levar a testemunhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, testemunhar. Eu sou falho, eu sou pecador, mas é Ele que me sustenta. Eu sou falho, eu sou pecador, mas é Ele que me traz de volta todos os dias, Ele que me ensina a caminhar, Ele que me ensina a permanecer, Ele me sustenta de pé, porque a graça dEle me basta. Então você já imaginou Jesus olhando para você hoje? Pedro, tu me amas? Sabe, você estaria disposto a deixar aquilo que te afasta do jardim, você estaria disposto a deixar as velhas práticas para voltar para Ele, para voltar a queimar de amor por Ele? Porque sim, você vai carregar algumas marcas na sua vida, mas vai ser tudo para que você possa curar outras pessoas, para que você possa falar do amor dEle, para que você possa apresentar aquele que te resgatou, amém? Sabe, e em Apocalipse, vem nos dizer assim, Apocalipse 2:5, não precisa abrir. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-se de onde você caiu e arrependa. Sabe,